estamos trazendo para a sociedade a oportunidade da gente rever muitas construções desumanizadoras. Enfim, existe um padrão de beleza pré-estabelecido, que ele tem sua beleza e não é sobre isso. A questão é que o padrão, enquanto padrão, ele desumaniza e tira do perfil de beleza todas as outras belezas que não se encaixam. E a gente está tendo a oportunidade, enquanto sociedade, de desconstruir padrões para construir outras narrativas. Porque não basta só desconstruir. Desconstrói, a gente vai ter o que embaixo? Nada, não. Tem que ter chão. Então, acho que um evento que se propõe a discutir corpo, empoderamento, novas narrativas de luta e de conquista, porque é importante falar de dor, mas é importante falar também de conquista. E é importante falar também de autoconstrução, porque a gente não constrói nada só. A gente precisa de umas das outras para poder estar aqui. Então, enfim, eu acho que o Bori traz essa qualificação no debate sobre novas narrativas, sobre corpos dissidentes do que é hegemônico. E eu sou um corpo dissidente, você é um corpo dissidente do que é hegemônico. Quando a gente trata de pessoas trans, a gente está falando, infelizmente, de corpos dissidentes. E lutamos para que não sejam mais. Com certeza, com certeza. E estar aqui com você, para mim, é muito importante. Ver você no palco é muito importante, né? E eu acho que é muito importante por quê? Porque aqui no Evento Bori, a gente fala sobre bem-estar, né? A gente fala sobre envelhecimento, né, feminino. A gente vai falar sobre empoderamento, quebra de padrões, né? E muitas vezes, esses lugares são tirados da gente enquanto corpos dissidentes, infelizmente, né? São negados a nós. Às vezes não associam falar de bem-estar com uma pessoa trans, né? E pelo contrário, né? Tipo assim, falar de bem-estar é papo trans, né? Vencer na vida é papo trans. Empreender é papo trans. Total. Né? Então, eu queria saber de você, assim, o que é mais papo trans? Quais são os papos trans que o mercado, as pessoas precisam saber de uma vez por outra? Eu ia falar sociedade, mas não é isso. Mas a parcela da população trans, se tem uma das coisas que a gente é foda, que a gente é fera, que a gente faz muito bem, é criação de linguagem. E isso das mais diversas. O Pajubá. Justamente. E assim, e desde as mais elementares, que são as linguagens do tete-a-tete, quanto linguagem artística, quanto linguagem publicitária. Ou seja, quando a gente diz criação a respeito de linguagem, a gente está falando sobre tecnologia. A gente está falando sobre tecnologia social, sobre vida, essencialmente. Porque linguagem é o que faz a sociedade continuar existindo enquanto movimento. E nós, pessoas trans, temos a capacidade de subverter a ordem das coisas, de desnaturalizar aquilo que parecia natural e não é. Ou seja, quando uma pessoa trans transita, a gente faz com que a sociedade transite também em muitos níveis. Você como não binário, eu como uma pessoa transbinária. Então, assim, quando eu transicionei, as pessoas reaprenderam a se comunicar comigo pronominalmente, o meu rebatismo, a comunicação de signo. Quando a gente fala de signo, a gente está falando sobre semiologia, sobre como a gente comunica o que é feminino e o que é masculino num corpo. Ou seja, qual que é a virada que a pessoa dá na cabeça para entender a radicalidade de quando uma pessoa trans, ela transita. Isso é maravilhoso. E não só sobre isso, a gente está falando sobre corpo, sobre moda, sobre música. Então é sobre estética. Sobre entrega. Nossa, sobre entrega, querida. Eu amo. Você entende o que eu digo? Eu entendo. Subverte. E é muito importante você falar isso, porque pode não ser óbvio para todo mundo, mas quando a gente tá passando pela nossa transição, essa transição nunca é só nossa. Justamente, ela é essa social. transição, ela nunca é só nossa, ela é social, ela é de quem tá do nosso lado, né, sempre também. social. Né? E de quem tá do nosso lado, né, os raios vão se alargando, né, até enquanto o mundo não transicionar com a gente, na beleza do que a gente entrega, como Sim. bem você disse,
enquanto existência, a gente não vai transicionar totalmente. Sim. Então, a gente- Transicione. transicionem. Eu amo, eu amo. E uma coisa que eu acho muito importante também, que é um papo trans, é sobre envelhecimento, né? Porque o envelhecer trans, ele não é falado e ele precisa Menina, ser falado. E você já total. falou sobre envelhecimento, que você gosta da ideia de envelhecer, né? Total. Eu tô amando ficar cada vez mais velha. Me conta mais sobre isso. Primeiro que a transição, ela é um parto tardio. Então você começa a nascer mesmo, óbvio, existe muito da sua vida de trás, a vida do falecido, que foi muito importante pro processo de gestação do que eu seria como Açucena. Mas cada ano que passa eu tenho aprendido com as minhas dores, com os meus erros, com as minhas inseguranças. Eu ainda, cada vez que cometo um erro com meu namorado, por exemplo, eu já cheguei na terapeuta e falei, Tati, várias adolescentes saíram de mim hoje. Porque eu nunca fui adolescente, como é que eu faço pra controlar isso? Às vezes até uma criança sai da gente, Justamente, né, porque também. todas as faixas etárias estão em nós. A nosso bebê tá na gente, a nossa criança de 3 anos, de 7, a nossa pré-adolescente, a nossa adolescente. Ou seja, temos tudo aqui, tá tudo aqui. Todas essas fases, com traumas ou não, estão em nós. E é isso que você falou. E em algum momento vai sair. Quando alguns padrões de comportamento aparecerem, naturalmente sair. A maturidade faz com que olhemos para isso, que acolhemos a nossa adolescente. Olhar com carinho, Pra né? gente, que a gente é muito cruel com a gente muitas vezes. Então, e envelhecer é uma coisa que eu tenho pensado muito. Você trouxe um tema muito crucial. Eu tenho uma coluna na Vogue. E é um tema que você trouxe que eu quero escrever, sobre envelhecimento. Porque a gente tá falando de uma parcela da população. Ela é escritora também, tá, gente? E aí, ainda bem, eu amo, né? Saí da faculdade de História, então a historiadora tá aqui latente ainda. Mas assim, pessoas trans, a expectativa de vida, principalmente de mulheres trans, é até os 35 anos. É muito cruel. Você pensar que você pode passar um pouquinho disso como média e viver menos que isso, porque a média é os 35. Quando a gente diz média, vai até os 40 ou até os 30. Tá, a média é os 35. Você tá com quantos anos agora? 36 anos. 36 anos. Então, ou seja, passei um pouco da passou. expectativa, mas estou ainda na média, Tem muito né? mais pra viver, E é isso, é sobre isso que eu quero dizer. A gente precisa Referências de pessoas trans velhas. velhas. Nós precisamos disso.